Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o momento das leituras das missas, aquele momento em que ouvimos a palavra de Deus. Liturgia de 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, dia de São Brás. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e no rito da celebração temos o ofício da memória, antífona da entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Salmo 105, versículo 47. Oração do dia. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 4 ao 7 e do 11 ao 15. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, do 13 ao 14, 17 ao 18a, e o refrão é o 17. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Repitamos. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre, e também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Repitamos. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço
Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Jesus se admirava de sua falta de fé. Marcos capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. O e-mail do Santini é santini@novaalianca.com.br. Há passagens nos evangelhos em que Jesus manifesta sua admiração diante da fé dos estrangeiros, como a mulher cananeia, Mateus 15, versículo 28, o centurião romano, Mateus 8, versículo 10, e o samaritano curado da lepra, Lucas 18, versículos de 18 a 19. No evangelho de hoje ocorre o contrário. Jesus se espanta com a falta de fé de seus próprios conterrâneos. Claro, a fé não é uma conquista do intelecto humano. A fé não é uma conquista do intelecto humano, é puro dom. Mas esse dom de Deus precisa encontrar um coração aberto, disposto a acolhê-lo. Um coração fechado ao Espírito Santo jamais fará o ato de fé que abre a porta aos milagres do Senhor. Silvano Monte Athos, que viveu entre 1866 e 1938, comenta: o orgulho que impede a fé. O homem orgulhoso quer compreender tudo por sua inteligência e pela ciência, mas não lhe é dado conhecer a Deus, porque o Senhor só se revela às almas humildes. Aos humildes, o Senhor mostra suas obras, que são incompreensíveis para nosso entendimento, mas que são reveladas pelo Espírito Santo. Apenas pela inteligência, só podemos conhecer o que é terrestre, e mesmo assim parcialmente, enquanto o conhecimento de Deus e do mundo celeste vem somente pelo Espírito Santo. Nos tempos modernos, em especial após o racionalismo iluminista, difundiu-se a busca de conhecimentos e de técnicas a serem obtidos exclusivamente pelo esforço da mente, a qual foram atribuídas potencialidades e dinamismos que tornariam o ser humano autossuficiente. Quase 3 séculos depois, contemplamos o resultado dessa autoconfiança. Uma sociedade amarga, insatisfeita, cujas conquistas desaguaram na catástrofe ambiental e no terror sem fronteiras. Silvano já avisava: privada da graça, nossa inteligência não pode conhecer a Deus, mas é incessantemente atraída para as coisas terrestres, as riquezas, a glória, os prazeres. E clama em alta voz: ó homens, criaturas de Deus, conhecei o Senhor, Ele nos ama, conhecei o amor de Cristo e vivei em paz. Assim alegrareis o Senhor, com clemência Ele aguarda que todos os homens venham a Ele. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo São Paulo citaria
a voz de Deus pelo profeta Isaías. A esperteza de seus sábios se perde e a clareza dos inteligentes se apaga. Isaías 29, versículo 14b. Orai sem cessar. Creio, Senhor, mas ajuda minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e tem também no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 eventualmente lá também eu posto. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, ou seja, é da Congregação do Santíssimo Redentor. É um padre religioso, não é um padre diocesano, é um padre religioso que tem a sua própria congregação e é missionário. 3 de fevereiro é dia de São Brás. Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote, muito benevolente para com os pobres e cristãos perseguidos. Foi nomeado bispo de Sebaste no século III. Perseguido pelos romanos, Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada e, mesmo assim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemunho de sua fé sob as ordens do imperador Licínio em 316. São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua grei. Durante o cativeiro, na escuridão do calabouço, obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece portando 2 velas. A tradição da bênção de São Brás, ou bênção das gargantas, que se faz cruzando 2 velas sobre as gargantas, se atribui ao milagre que o santo fez em vida, quando curou uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. Muitas tradições envolvem seus prodígios, graças e seu martírio. O bispo Brás teria sido terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como isso não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com pentes de ferro. Depois tentaram afogá-lo 2 vezes e, frustrados, o degolaram para ter certeza de sua morte. Que terrível, hein? Mártir de Deus, mártir de Jesus Cristo. Reflexão. A vida e os feitos de São Brás atingem aquele ápice de alguns poucos que atraem a profunda fé e a admiração popular. Ele é venerado no Oriente e Ocidente, com a mesma intensidade ao longo dos séculos e até hoje. Mães aflitas recorrem à sua intercessão quando um filho engasga ou apresenta problemas de garganta. Oração. Rezemos. Senhor, pelos méritos de São Brás, peço-vos, por minha saúde e especialmente, que liberteis dos males da garganta, rogo-vos também por minha vida espiritual. Liberta-me da preguiça na oração, pois é a única maneira de manter-me sempre unido a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Brás, rogai por nós. Shalom Adonai. É uma expressão que significa a paz do Senhor. Usem à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto escrito sobre o santo é do padre Evaldo César de Souza. Shalom, a paz.